Túlio Souza aqui falando, iniciando esse novo projeto, bate-papo com o Túlio Souza. Hoje estou trazendo um convidado especial no qual eu admiro bastante. Vou falar para vocês daqui a pouco sobre ele, mas primeiro eu quero falar um pouco sobre mim. Sou ex-atleta de futebol profissional, passagem por vários clubes no futebol brasileiro e fora, e hoje trabalho como gestor, empresário de atletas, tendo alguns atletas espalhados no Brasil e no exterior. Tive uma carreira muito bonita, passei por Botafogo, Coritiba, fui campeão brasileiro em alguns clubes, então tive sucesso e hoje estou aqui com esse novo projeto para falar para vocês tudo aquilo relacionado a futebol. Todos os meus convidados, todas as pessoas que sentarem aqui comigo vão falar sobre futebol e vamos interagir e tirar qualquer dúvida que possa existir. Eu conheço bastante, mas estamos sempre aprendendo. O meu convidado hoje é o Rony Costa, um cara que eu admiro, captador, foi um dos primeiros que eu conheci quando ingressei nessa profissão e trouxe ele aqui como prêmio, né, para iniciar esse novo projeto, porque sei da sua capacitação e sei o quanto ele tem trabalhado com esses atletas aqui no Nordeste inteiro e oportunizando. Mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Seja bem-vindo. TS, Túlio Souza, muito obrigado pela oportunidade. Satisfação imensa, meu querido, em estar aqui nesse novo projeto. Desejo a você boa sorte, que Deus possa abençoar mais um projeto, né? E é isso, né? Como você me apresentou, me chamo Rony Costa, sou treinador de futebol profissional, scout, né? Com experiência aproximadamente em 10 anos, desenvolvendo, né, o futebol, especificamente nas categorias de base, né? E hoje trabalhando de forma integral, buscando fazer o processo de captação e de preparação para que a gente possa ser mais assertivo e gerar oportunidades dentro do nosso contexto de atuação, João Pessoa especificamente. Desde já, muito obrigado e que possa ser um bom bate-papo, que a gente possa falar de futebol de uma forma profunda. Vamos lá, TS. Vamos lá, Rony. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e falar para você que eu sou um grande admirador do teu trabalho. Você sabe disso. Só gratidão, cara. Só gratidão. Perfeito. A gente tem jogadores em comum. Você já trouxe atletas para mim que hoje está andando e a gente vai falar sobre ele no decorrer desse bate-papo. E eu tenho certeza que o teu trabalho ele tem gerado muitas oportunidades, Sim. tem feito com que atletas consigam sonhar novamente, Sim. né? E eu quero te parabenizar por isso e dizer para você que, voltando mais uma vez, sou um grande admirador do teu trabalho. Rony, eu queria falar hoje o seguinte, com polêmica ou sem polêmica? Com polêmica, né? Polêmica é melhor que polêmica. Futebol combina, futebol polêmica, né? É um conjunto, né? A gente vai estar aqui para responder a verdade. Eu acredito que, independentemente da área de atuação, a gente tem que trabalhar com a verdade. E muitas das vezes a verdade é o que uma ou outra pessoa não quer ouvir, mas a gente tem que falar, né? Eu acho que a verdade liberta, né? E o futebol precisa de pessoas verdadeiras. Vamos para cima. Isso é verdade. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu acompanhei teu trabalho no teu primeiro projeto ali, vi que você, se esforçou, tem feito muito, só que a gente sabe que no Nordeste, infelizmente, ainda o profissionalismo não impera. E você, com muita dedicação, com muita vontade, conseguiu realizar um grande trabalho. Me fala um pouco dele. Na verdade, Túlio, tudo começou em 2019. Em 2019 eu trabalhava no Confiança de Sergipe, né? Naquele ano foi o ano do acesso, Colonial Paulista. E naquele período minha esposa estava grávida, estava aqui em João Pessoa, eu lá em Sergipe. E daí se aproximou dela ter a nossa primeira filha. E daí eu tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu ficava lá longe da minha esposa, do nascimento da minha filha, ou eu deixava e vinha para cá. E a escolha que eu fiz naquele momento, acredito que foi a certa, foi vir para cá, para perto da minha esposa, né? Para acompanhar o nascimento da minha filha, deixei lá o Confiança e vim para cá. E como você sabe, aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, nosso estado, na nossa região, é um pouco complicado em relação à oportunidade para treinador. E daí eu resolvi fazer algo diferente. Eu preciso estar no futebol, eu preciso estar perto da minha família. Então foi aí que nasceu o projeto Checkna, né? Projeto qual montei um alojamento, né? Trouxe jogadores de diversos estados do Nordeste, e Sul, Sudeste, Sim. Norte, para alojar. E daí começamos a desenvolver um trabalho
de preparação, os 4 pilares, né? Porque a gente sabe que o futebol é um conjunto. E começamos aí esse processo de preparação. E a partir daí, né, foi rendendo alguns frutos. Sim. Foi rendendo alguns frutos. Inclusive, temos um jogador que saiu desse projeto, que hoje você gere muito bem a carreira desse jogador. Hoje se encontra no clube grande, clube de camisa, né? E entre outros atletas que surgiram desse projeto, né? O projeto teve uma trégua, teve uma parada, por alguns motivos, né? Por alguns motivos, né? Inclusive, retornei com esse projeto, só que de uma forma diferente, sem alojamento. Sim. E eu acompanhei bem esse teu projeto, Rony, e uma das coisas que mais me incomoda aqui é a falta de incentivo, né? Sim, sim. E eu tenho certeza que faltou para você incentivo, você vinha fazendo um grande trabalho e tinha bons jogadores ali, mas a falta de incentivo acaba deixando muitos atletas pelo caminho, porque você não pode dar sequência no teu trabalho sem o incentivo, concorda? Concordo plenamente, porque futebol de alto rendimento só funciona com dinheiro. Não existe a gente pensar ou falar em alto rendimento sem investimento. Exato. O futebol de alto rendimento, ele só funciona com investimento. E foi um dos motivos do Shekinah ter parado. Né? Foi a falta de apoio, foi a falta de incentivo, né? De políticos, de empresários, do comércio, né? Eu tinha ali alguns apoios, alguns incentivos de pai. Mas não era o suficiente. Não era o suficiente. Chegou um período, principalmente pós-pandemia, que não deu para manter. A conta não fechava. E daí eu tive que dar uma parada e seguir outros caminhos. Só para quem não sabe, o Rony, ele, além de ser um captador, um scout, o Rony é um dos poucos que tem licença B da CBF, que é a capacitação da CBF, que é o que precisa-se hoje para treinar alguns clubes, inclusive Série B, né, Rony? Sim, né? A licença nos capacita a trabalhar. Não, hoje a licença B nos capacita e nos dá a oportunidade de trabalhar na base. Sim. Até o sub-20, né? Sim. Foi para a Série C, Série B, você tem que ter a A. Tem que ter a A. Você vai para a Série A do brasileiro, você tem que ter a Pro. E assim por diante. Me possibilita trabalhar em qualquer clube de Série A até o sub-20. Sim. Né? Isso me chamou a atenção bastante, que eu também fiz a licença B. Sim. Né? E daí eu fui buscar pessoas que na nossa região, treinadores em si, que teriam feito a licença também, e você foi um dos únicos que eu encontrei, né? Porque, cara, o futebol hoje, Túlio, muito se pergunta, cadê os craques? Cadê os craques, os talentos que surgiam antigamente? Muitos se perguntam, né? E a gente precisa entender que estamos em 2024. Hoje a acessibilidade a um jovem de 10, de 11, de 12, de 13 anos, ela é maior. Sim. Antigamente, há 10, 20 anos atrás, o jogador ele tinha apenas uma escolha: jogar futebol. Sim. Hoje não, hoje ele tem um celular, ele tem um PS5, hoje ele tem acesso aí a um shopping. E o futebol talvez, muitas das vezes, fica por último plano. Sim. E daí muitos se perguntam, cadê os craques? O futebol não é praticado mais como antes. Então, o que é que acontece? O futebol hoje está nas mãos do professor de escola, do professor de projeto, do professor de base, sub-13, sub-15. Por quê? Não se existe mais terrão, não se existe mais campo de terra batida, que você ficava ali até meia-noite jogando. Incentive o atleta, né? Que faça com que ele se incentive mais e busque a criatividade nele, né? Claro, não tem mais isso. Então, por que eu fui buscar me qualificar? Porque eu entendi que o atleta, ele precisa, na iniciação, ter um contato com uma metodologia que possa formar o atleta. Né? Eu preciso levar, desde a iniciação, para o atleta o terrão que não existe mais. Eu preciso levar o jogo de rua para a minha escola, para o meu projeto. Então, por isso que eu fui me capacitar. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo no Sul? O que é que está acontecendo em São Paulo? O que é que está acontecendo no Rio? O que é que esses treinadores fazem que eu não faço? Eu concordo. Eu preciso levar o melhor para o meu atleta, para que o meu atleta possa aumentar a sua chance de chegar no topo, de chegar no clube grande. O que é que acontece, Túlio? Túlio, acontece muito de jogadores daqui, da nossa região, e fazer teste no Palmeiras e fazer teste no Flamengo, porque, Túlio, a questão não é tu ir, a questão é tu ficar e permanecer. Muitos vão, mas chega lá, Túlio, é uma nomenclatura diferente. O treino é diferente, Túlio. E o pessoal lá do Palmeiras e do Flamengo não vai parar. Não vai parar para te receber. Não, filhinho, vou parar aqui para te ensinar. Não. Tu tem que chegar e se adaptar já.
Muitas das vezes tu tem 5 dias para resolver, Exato. para chegar e mostrar para a comissão, para diretor, eu estou aqui, eu sou bom. Exato. É isso, é resultado. Eu concordo. Então, se tu não traz para cá, para Paraíba, uma metodologia semelhante a que o Palmeiras tem, a que o Flamengo tem, para Que se aproxime aquilo. isso, para antecipar essa adaptação, Exato. o jogador vai lá, Túlio, ele vai botar a mão aqui, ó, para trás, ele vai baixar a cabeça e ele vai se sentir inferior, É Túlio, verdade. porque ele nunca viu aquilo, ele nunca treinou daquele jeito. Aquela palavra ali, temporizar, ele não sabe nem o que é. É verdade. Ele não sabe o que é temporizar. Ele não sabe o que é paralela cheia. Ele não sabe o que é um domínio orientado. Por isso que eu fui buscar conhecimento para trazer para os jogadores da Paraíba a metodologia moderna. Os meus jogadores que trabalham comigo, se eles forem no Palmeiras, no Flamengo, talvez eles não podem até não ficar, mas eles não vão passar vergonha. Eu concordo contigo. E recentemente não, há 2, 3 anos atrás, eu tive num grande clube e eu sou do Nordeste. Sim. Por ser do Nordeste, eu conheço muito essa região daqui e eu saí daqui. Eu saí do Nordeste e o primeiro clube que eu fui fazer uma avaliação foi o Grêmio. Olha o impacto de uma criança de 11 anos que eu tinha, Rony. Eu saí daqui, fui 4 dias de ônibus até chegar em Porto Alegre. Fiquei alojado e fui treinar com Sub-17. Categoria 5. Categoria acima, tá entendendo? Então, Clima diferente. clima diferente, piso diferente, praticamente você tem que se adaptar com muita rapidez aquilo ali. Sim. E o que é que acontece? Os jogadores do Nordeste, a gente sabe disso, infelizmente a gente ainda tem um problema muito grande de cognitivo. Sim. A gente tem isso. E eu sei que você trabalha muito isso para que quando esses jogadores chegarem lá no sul do país ou em qualquer outro clube, eles estejam mais prontos. Sim. E recentemente eu estive num clube e olhando o treino e conversando com algumas pessoas, um certo treinador falou para mim assim: Túlio, tá vendo aquele menino ali? Ele é de tal lugar do Nordeste. Eu vou mandar ele embora amanhã. Ele é muito bom, mas ele não entende o jogo. Isso é um dos grandes problemas que a gente passa. A gente tem uma matéria-prima, a gente tem um atleta muito bom, rápido, driblador, que é a característica do atleta nordestino. Mas não entendi a sua função. Não entende a sua função dentro do jogo e acaba batendo e voltando. Por isso é tão importante o teu trabalho. Por quê? Porque os pais precisam entender, os jogadores precisam entender o seguinte ponto. Simples e fácil, Túlio. Não é como o pai pensa. Não é como o jogador pensa. Como o treinador pensa. Uhum. Quem escala é o treinador. Exato. Os jogadores precisam entender, Túlio, o seguinte ponto. Eu preciso saber como o treinador enxerga o jogo. Exato. Para que ele possa ver dentro do meu jogo a solução para o problema que ele quer. É. A solução para o problema de sábado. Se os jogadores começarem a entender isso, o meu treinador, ele pensa A, B e C sobre futebol. Então eu vou treinar dessa forma. Simples. Ô, Rony, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho reparado que muitos atletas têm ficado pelo caminho. Não é? Muitos jogadores têm ficado pelo caminho. Independente, veja só, de ser bom ou não, eles têm ficado pelo caminho. A gente tem muito atleta talentoso e muito atleta que às vezes não é talentoso, tem muita disposição, mas não tem feito a transição e não tem rompido. Sim. Como é que a gente consegue evitar isso hoje? Cara, primeiro de tudo eu quero lhe parabenizar. Qual foi a última vez, Túlio, que alguém chegou para você e disse: Túlio, parabéns por você ter conseguido ser um atleta de futebol de alto nível? Qual foi a última vez, cara? Qual foi a última vez que alguém chegou e te parabenizou? Qual foi? Lembra? E parece ser algo comum, né? Parece ser algo comum que muitos atletas, a gente sabe que ficam pelo caminho. Cara, eu digo constantemente, diariamente a meus atletas. Eu não vou usar essa palavra fácil, mas é menos complicado você se tornar um médico do que ser um jogador de futebol de alto nível. Irmão, 1%, tu sabe que tu faz parte de 1%? É 1% daqueles que tentam se tornar um jogador de futebol que conseguem chegar lá, irmão. É 1%. Então, os jogadores, Túlio, eles não conseguem entender o grau de dificuldade que é se tornar um jogador de futebol, irmão. Eles não conseguem entender. E o que está acontecendo hoje? Quando eles vão entender, já é tarde. Exato. É com 20, 22, 23. Eu tenho um atleta que eu consegui uma oportunidade para ele agora. Eles falam: eu queria ter entendido quando eu tinha 15, 16 anos. Eu estou entendendo agora. Então, está acontecendo do atleta, Túlio, entender o processo, entender a dificuldade e demais. Porque, Túlio, é um processo doloroso,
é um processo difícil e muitas das vezes não é precoce. Verdade. Você conseguiu se tornar jogador profissional com quantos anos? Com 16. Com 16. Mas você sabe que a maioria não consegue Não com consegue. 16. É a minoria. E eu vou te contar, Rony, essa margem, e eu falo sempre, essa gordura que você tem que ter para se tornar um jogador e romper para o alto nível, passa muito pelo que eu vivi. Eu era um jogador com 15 anos, que eu já era titular no 17 e já treinava no 20. Sim. Certo? Quando eu fui pro 17, eu já era titular no 20 e entrava no aspirante. Então eu já tinha uma gordura grande para queimar. Por quê? Porque se eu tô no 17, eu tô no 17 e eu sou titular no 20, eu tenho 3 anos de sobra. Eu já tenho 3 anos para estourar. E tô jogando já titular no 20. Pulou etapas, né? Conseguiu, né? Exatamente. É o que o Endrick faz. O Endrick hoje entra no futebol, ele ganha 3 anos. Ele tem 17 anos, ele ganha 3 anos de alto rendimento até ele estourar. Tem 3 anos de 20 Tem ainda. 3 anos de 20. E já tá lá. E como protagonista. Exatamente. Então, é sobre isso que eles não entendem. É sobre antecipar, antever o seu futuro do profissional. E como antecede? Antecede como? Como minimizar esse percentual de muitos atletas que ficam pelo caminho? Existe um processo. E a certeza é, Túlio, mesmo você fazendo todo o processo da forma correta, em todas as esferas da tua carreira, tu ainda não tem a certeza que tu vai acontecer, Túlio. Tu tá entendendo a complexidade de ser um jogador de futebol? Tu fazendo tudo certo, em todas as áreas, tu ainda não tem a certeza que tu vai acontecer como atleta de alto nível. E qual a forma de minimizar? Qual é a forma de potencializar e de aumentar as chances de se tornar um jogador de alto nível? É tu vivenciando todo o processo da forma correta. É tu treinando, dando o teu melhor. É tu tendo uma boa alimentação, é tu tendo um bom descanso, é tu tendo um staff que consiga te direcionar a tomar as melhores decisões. Porque muitas das vezes os pais são leigos, não têm conhecimento de fazer uma gerência de uma carreira. E o pai futebolístico é o agente, é o empresário que chega ali, eu vou te direcionar. Se o jogador consegue ter um cara que saiba direcionar ao jogador tomar as melhores decisões e ele passa todo o processo acontecer da forma correta, as chances aumentam, porém, não é certeza. Não é certeza. Não é certeza. Eu concordo contigo. Eu sempre falo, na minha rua, devia ter uns 5 ou 6 ônibus. Tão bons quanto eu. Sim. Tão bons quanto eu. A gente jogava na rua, a gente saía para jogar, a gente duelava, mas eu era, sem dúvidas nenhuma, o cara que mais queria. Eu procurava me desafiar a todo momento. Eu vou te dar um exemplo. Se eu saísse, um amigo meu saísse, eu fazia 1 para 1. Se chegasse outro, eu faria 2 para 1. Eu colocava os 2. Eu queria enfrentar os 2. E se chegasse um terceiro, eu colocava os 3. Eu queria me desafiar a todo momento. Você tá entendendo? E os caras, e eles ficavam bravos comigo e falavam, pô, você acha que... Não, eu quero me desafiar. É isso que falta. Você precisa se desafiar. E eu entrava depois, eu tava falando pro meu filho essa semana sobre isso. Filho, eu saía na rua para jogar futebol, chegava um amigo meu, ele entrava, eu continuava na rua, chegava outro, jogava comigo, o outro entrava e eu ficava até o final, Rony. Eu jogava na rua até o final. Mas aí você fala comigo, Túlio, por que você chegou e os outros não chegaram? Porque eu abri mão de muita coisa. Eu fiz a renúncia que é preciso ser feito para chegar. Mas você sabe que isso aí dói, né? Dói. Sangra, sabia? Interiormente sangra. Dói. Não é para todo mundo. Não é. Pagar esse preço aí não é para todo mundo. É para, de fato, aqueles que determinam. É para aqueles que se determinam ter essa determinada determinação. Rony. Já dizia um filósofo. Determinada determinação. Eu decido viver aquilo ali. Você decidiu ter aquilo ali como estilo de vida. A maioria dos atletas, Túlio, a maioria, querem viver uma vida dupla. É verdade. E no futebol de hoje não tem como. Ou você vive o futebol, ou você vai ficar pelo meio do caminho. É necessário ter uma determinada determinação. Você escolher ter aquilo como estilo de vida. Exatamente. Viver diariamente, continuamente aquilo ali. Aquilo ali tem que entrar. É uma fusão, você, o futebol e você, e aquilo ali é o centro da tua vida. A possibilidade diminui. Só que isso dói. Dói, Túlio. Sair de casa cedo, ficar longe dos pais, dentro de um alojamento, deitado numa beliche, comendo a comida de um clube, não é a da tua mãe. Às vezes tu quer dormir 10 horas,
Dentro do teu quarto tem um cara que perturba, Verdade. com som alto. Final de semana, tu vê aquela foto da família reunida, tu tá dentro de um alojamento, Verdade. embaixo na beliche. Natal, Ano Novo, às vezes tu tem que jogar Copa São Paulo, tu tá lá Tá alojado. alojado. São João, tu tá lá alojado, tu é de Campina Grande, tu tá alojado, o São João tá Eu sei o acontecendo. que é isso. Tu é daqui da Paraíba, o carnaval tá acontecendo, tu tá alojado. Tu tem que estar treinando enquanto alguns estão na balada. Verdade. É renunciar à tua juventude para abraçar aquilo ali. Em prol de um sonho, em Em prol da prol do conquista. sonho. E eu falo mais. E eu tava falando isso até junto com a minha mãe em casa, e ela comentava comigo, meu filho, você saiu daqui com 11 anos de idade. Às vezes, Muito novo. você tá conversando comigo e eu só escuto a tua voz. Olha só uma mãe falar isso pra você. Ela só escuta a tua voz. E eu faço questão, Rony, hoje, de todo aniversário, minha mãe sabe disso, todo aniversário, de passar com ela. Porque foram vários que eu passei sozinho, em concentração, viajando, em alojamento, pela renúncia de um sonho que eu precisava realizar pela falta. E eu tinha que ser jogador de futebol. Eu não tinha escolha. Eu tinha que ser jogador de futebol. Que é a grande dificuldade desses atletas de hoje. Não ter escolha. E buscar o seu sonho através da necessidade e da dificuldade. Encontrar na dificuldade a oportunidade. E fazer valer. E fazer valer. E fazer valer. E outra, hoje, Túlio, a acessibilidade à oportunidade, ela tá mais ampla, cara. Muito mais. No teu tempo, acredito que não, cara. Hoje tu faz uma competição aqui, olheiro de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, cara, só depende de você. Aí os pais dos jogadores vêm me falar, o olheiro fica no celular. Não, pai, é que ele foi assistir o jogo e não encontrou nada de interessante. Não tem nada de atrativo ali, cara. Não tem. Ali não tem nada de atrativo, é o mais do mesmo. Exatamente. Se qualquer olheiro, Túlio, hoje, de Palmeiras, Flamengo, Atlético, vir aqui assistir um jogo e ele encontrar algo atrativo, ele vai levar. Ele vai brigar. Vai. Porque existe uma carência. Todo mundo quer jogador bom, todo mundo quer jogador diferente, Túlio. A questão é que a oportunidade vem, os olheiros vêm, e os jogadores não estão preparados. Não estão preparados. Não estão preparados. E é o que falta, jogador preparado, jogador forte mentalmente, jogador forte fisicamente, jogador com personalidade, Com jogador resiliência. com atitude, resiliência. Eu quero, eu vou fazer acontecer. Então não existe falta de oportunidade, não existe. Não existe. Essa palavra não existe, Túlio. Eu concordo. Hoje não existe, pode existir qualquer outra coisa. Você pode dizer que o problema foi qualquer outra coisa. Eu não concordo alguém falar que não aconteceu por falta de oportunidade. Eu concordo contigo. Hoje é muito mais fácil até sair do país, Sim. até conseguir uma oportunidade nova em um clube de fora. Ô, Rony, eu lembro que a minha vontade, o meu desejo de jogar fora era muito grande, porém a dificuldade era enorme. Era enorme. Primeiro eu tinha um desafio enorme, que era sair do Nordeste. Eu precisava sair do Nordeste, eu queria jogar em um clube grande. Naquela época ainda não se tem a estrutura que se tem hoje, de um Fortaleza, de um Vitória, de um Sim. Bahia, de um Sport, e esses clubes bem estruturados, que brigam com os maiores hoje de igual para igual. Sim. Então, se tinha essa dificuldade antes. A gente era um pouco discriminado nesse sentido, mas eu até entendo, porque a gente hoje vê muitos torcedores de Flamengo, de Vasco, por quê? Porque só eram transmitidos os jogos dos clubes do Rio naquela época. Não se transmitiam muitos jogos daqui, né? A gente não via uma Copa do Nordeste atrativa para aquela criança se sentir mais motivada, falar assim, pô, eu quero torcer por esse clube, é da minha cidade, e hoje existe. Então, eu não tive essas oportunidades. Eu vim ter uma oportunidade com quase 30 anos para sair do país, depois de muito esforço, depois de ter passado em Botafogo, Sim. em Curitiba, depois de ter jogado, ter sido campeão brasileiro, enfim. Eu era um jogador que eu despontava muito cedo, como eu te falei, no esporte eu já tinha uma característica muito boa. E uma das coisas, Rony, que me chamou muito a atenção foi eu fiz a minha base inteira de meia e a forma como eu entrei no futebol foi de lateral direito. E eu vejo muito atleta hoje reclamando quando o treinador muda ele de posição. Cara, acontece muito, Túlio. Acontece muito biquinho, Sim. né? Aí vai, liga para empresário, para pai. Eu acho que já aconteceu com você. Hum. Aconteceu? Acontece, cara. O jogador precisa entender o seguinte:
Eu quero jogar. Exato. Independentemente de Eu onde quero seja. performar. Eu quero Isso, performar. eu quero minutar, eu quero jogar, eu quero evoluir. Principalmente em base, Túlio. Exato. Os pais, os jogadores precisam entender. O mais importante na base, Túlio, não é a camisa. Não. O mais importante é a tua evolução. É o processo vivenciado da forma correta. Muitas das vezes tem pai que prefere que o jogador, que o filho esteja num banco de um grande do que num pequeno jogando. Verdade. É necessário que entendam. Base. Tu tem que estar jogando, porque jogar gera evolução, competir gera evolução. Gera evolução. Se tu não tá competindo, tu tá estacionado, ou até regredindo tudo. Verdade. Então, o que é que acontece? Independentemente da posição que o treinador queira te utilizar, vai, só vai. Tô aqui, professor, eu vou jogar, eu quero ajudar o clube, eu quero te ajudar. Só que essa geração de hoje é complicada. Vai lá e resolve o problema. Jogador diferente, Túlio, é o que resolve, Túlio. Verdade. É o que resolve. Jogador diferente é o que resolve. Tu tem que ser uma ferramenta. Futebol nada mais é, Túlio, do que uma obra. O problema é esse. Qual ferramenta resolve? Quem resolve é Túlio. Esse problema aqui na lateral, quem resolve é Túlio. Tu vai, Túlio? Tu vai? Túlio, tá precisando de um problema aqui no meio. Tu vai resolver, Túlio? Tá precisando de um problema na esquerda. Tu vai, Túlio. Só tem você, tu vai. Eu vou. Resolver problema. E os que vão continuar, Túlio, e os que vão performar, e os que vão seguir caminho, é os que resolvem os problemas. E eu tenho certeza disso. Isso me fez ver, Rony. Eu era um atleta que tinha muita dificuldade em marcar. Eu passei a minha base inteira sem gostar de marcar. Onde foi a virada, Thiago? Justamente quando eu passei do 15 para o 17. Eu tive um treinador que ele me chamou assim e falou assim: não volte pela a lateral do campo. Para de dar migué, volta por dentro e volta marcando. E volta competindo. Isso começou a me chamar a atenção. A partir dali, ele começou a me tirar. Eu era o cara que resolvia a bola parada, eu era o cara que jogava, eu era o cara que eu tinha muita força para fazer as transições ofensivas e para recompor, eu tinha muita força. Sim. Acompanha essas Eu vídeos. sempre tive muita força para fazer isso. E não era um cara de dar migué em treino, eu treinava numa intensidade muito alta e jogava também numa intensidade muito alta. Então, tudo isso que eu fazia, eu tinha certeza que ia resultar no jogo, essa transição e tudo isso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar agora, que eu vejo muito nessa geração, o que tem mais onde atrapalhar do processo? É o jogador, é a família, é o trabalho na base, é a transição, o que tem mais atrapalhado? Um dos motivos é esse aqui. Túlio, eu entendo, eu vejo futebol como um todo, como um conjunto. A gente não pode desassociar as coisas, né? Aqui está o jogador, ok? O jogador está aqui, está no centro. E ao redor do jogador tem família, empresário, clube, amigos. O jogador está aqui no centro. Se todas essas áreas funcionar da maneira correta, a possibilidade desse jogador seguir e conseguir é maior. Mas se o empresário do jogador não ajuda, acaba atrapalhando, a família não ajuda, o jogador não quer. Se uma dessas áreas começa a falhar, o jogador começa a declinar. Então, por isso que é uma harmonia, por isso que é uma junção, por isso que eu vejo futebol como um todo. Por isso que eu vejo o futebol como os 4P, os 4 pilares. É a técnica, é a tática, é a parte física e a parte mental. Quando se fala em parte mental, eu falo, aí entra tudo. Aí entra o empresário, a forma com que ele toca a carreira do atleta, aí entra a família, às vezes entra uma namorada, às vezes entra uma esposa, e tu sabe que se tu escolhe a mulher errada, vai ter momentos ali da tua carreira que vai afetar, que vai acabar atrapalhando. Se teu pai, se tua mãe não ajuda, vai acabar atrapalhando, né? Porque tu sabe que tem muitos pais que querem fazer o papel de empresário. Sim. O jogador tem um empresário, mas tem alguns pais entrão, curioso, que quer interferir. E isso acaba atrapalhando. Então eu não posso chegar e dizer, a culpa é só do jogador. Muitas das vezes não é. Sim. Mas muitas das vezes é. Às vezes o jogador ele tem todo esse suporte, todo esse suporte. Ele tem a oportunidade de estar no clube grande, ele tem um bom empresário,
Ele tem uma boa família. Uma gestão boa. Ele tem uma boa gestão. Ele tem tudo. Todo o suporte. Aí o jogador, ele olha para tudo isso e diz, eu não quero. Ele quebra na noite. Ele fica no celular até 3 horas da manhã. Ao invés de comer no clube. Eu vivo uma vida de atleta. Ao invés de ele comer no clube, ele vai comer um fast food. Ao invés de treinar dando o máximo, ele treina dando seus 60%. Então isso aí, cara, vai chegar, vai ser cobrado. Vai chegar numa transição do 20 para o profissional e ele não vai virar. Não vai. E ele não vai fazer acontecer. Então, essa questão do que tem atrapalhado, se é o clube, se é o pai, se é o empresário, eu acredito que vai de atleta para atleta. Vai de atleta para atleta. Mas muitas das vezes, eu acompanho muito o atleta, ele não quer pagar o preço. Eu concordo. Como eu disse, pagar esse preço de se tornar jogador de futebol, Túlio, cada vez mais eu tenho admirado um cara que chega no nível que chegou. Túlio, eu não admito um cara falar mal de um atleta profissional. Porque o que muito se vê, eu fazia isso aí. Mentira, não fazia. Não, esse gol eu fazia. Não, Maraca lotado, 70 mil pessoas que nem anda. Não anda. Não, esse lance aí que o Gabigol perdeu, eu fazia. Mentira, você não fazia. Por que você não tá lá? Não, esse lance aí que Túlio... Eu não fazia. É diferente. A gente tem que aplaudir, gente, ó. Palmas para quem chega o futebol de alto nível, Túlio. Palmas. Não fazia. Túlio, é difícil. Ô, Rony, eu vou te falar. Isso passa muito também pela força mental, pela resiliência, que é o que eu sempre bato, né? Tu me falou disso agora. Maracanã, 70 mil pessoas. Eu consegui fazer aquele gol, um gol de empate. E a gente desceu para aquele vestiário ali com 2-0 pro Flamengo. E não é fácil. E a gente sobe, perde um pênalti e consegue empatar, eu fazendo o segundo gol. Só, Rony, que no ano anterior, em 2008, eu tô no mesmo cenário. Eu tô no Maracanã, eu tô com a mesma camisa, eu tô com o mesmo número de torcedores, eu tô enfrentando o mesmo clube, mas eu sou substituído com 10 minutos de jogo. O treinador me tira com 10 minutos. Eu tinha tomado um cartão amarelo e eu tava prestes a tomar um vermelho em um lance que eu tive com o Juan. E daí o treinador me tira, foi até o Cuca, e ele passa por mim no banco e fala assim, você vai dar a volta por cima. Eu tenho certeza, eu não sei quando, mas você vai dar. No ano seguinte, eu volto pro Maracanã e consigo fazer aquele gol. Isso chama-se resiliência. O único fator triste é que o Cuca estava do outro lado, no Flamengo, nesta final. E na outra ele estava conosco. Mas futebol é isso, é resiliência. É você enfrentar as adversidades e saber sair delas com maestria. Se tornar jogador de futebol hoje, não é fácil. É difícil. Mas eu escutei uma frase muito interessante essa semana. O Zico estava entrevistando, eu não lembro quem, e fez essa pergunta. Você jogaria nos tempos de hoje? Eu vou até voltar para saber quem foi que falou isso. Ele falou, sim, mas os de hoje não jogariam no de ontem. Pergunta um pouco polêmica, entendeu? Um pouco profunda, e a gente não pode ter a certeza, né, que não vai voltar. Exatamente. Não vai voltar e nem vai vir. Né? Porque a idade já passou. Exatamente. Porém, polêmica. É polêmica. Então, o que é que acontece? Eu vejo. E se você me perguntar, Rony, Túlio, tu seria jogador hoje? Seria. E eu vou te falar. Eu já falei isso para vários atletas, inclusive para o nosso, que a gente tem em comum. Juntos, né? Eu falei, eu trocaria de vida contigo assim, ó. Eu voltaria pro zero para ser jogador de novo. Porque eu seria novamente. E ele olhou para mim assim com a cara de assustado e falou, tu tem certeza? Eu disse, absoluta. Eu trocaria de vida contigo hoje e deixaria tu na minha condição de empresário e voltaria para ser atleta, porque me tornaria jogador de futebol profissional de alto nível como um dia eu fui, porque a minha renúncia, ela seria a mesma. Seria a mesma. Cara, fantástico. Isso é o poder que você tem, porque, Rony, eu acho que se você nasce com um dom, se você nasce se você não colocar em prática e renunciar a muita coisa, velho, eu cansei de ver a família reunida e eu tava longe. E não tinha telefone naquela época não, viu? Para se comunicar. Não tinha celular que eu podia ligar para minha mãe, eu podia ligar para as pessoas e falar com eles olhando na tela, não. A dificuldade era maior. Era gigante. E não tinha essa de vir em casa, não. Era cartãozinho, orelhão. Orelhão e o cartão caindo a todo momento.
E às vezes ele falava com a mãe uma vez por semana. Muito pouco, muito pouco. Eu vou te falar, e agora eu vou até confessar aqui, eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei no quarto sozinho, ou mesmo na Ilha do Retiro, quando jogava mal uma partida, nas categorias de base mesmo, saía caminhando no escuro à noite e ficava em algum lugar chorando. Sabe quando eu fui entender a dificuldade de ser jogador de futebol, tudo? Eu sabia que era difícil. Sabe quando eu fui entender? E hoje eu defendo. Hoje, se eu ver algum atleta de base ou algum peladeiro, algum curioso falando mal de um atleta profissional, não, isso está errado. Eu repreendo. Sabe quando eu fui entender tudo? Quando eu fui para Portugal. Tudo. Eu fui para Portugal. Fiquei longe dos meus filhos, da minha família. Isso tinha acontecido aqui no Brasil. Só que quando tu vai para outro país, quando tu atravessa o oceano, e eu fiquei longe dos meus filhos, fiquei longe da minha família. Túlio, eu chorava todo dia, Túlio. Todos os dias, Túlio. Quando eu desligava a chamada, não via mais o rosto do meu filho. Eu chorava todos os dias. Chegou um dia, e minha vida em Portugal estava dando certo. Eu já estava praticamente fechado para começar a trabalhar no clube. Chegou um dia, eu peguei meu celular, liguei para um amigo chamado Leandro, que ele é agente também. Irmão, compra minha passagem para amanhã, não aguento mais. Eu não aguentei ficar mais de 3 meses em Portugal. Como é que um atleta, Túlio, de 13 anos, de 11 anos, de 14 anos, uma criança, eu tenho 28 anos, isso aconteceu com 26. Como é que uma criança de 13, 14 anos consegue ficar, tudo isso. às vezes, um ano completo, longe do pai, longe da mãe, longe de toda a família? Eu vim de Portugal com a certeza. Ser jogador de futebol não é para todo mundo. Não é. É para quem é resiliente. É para quem quer, é para quem decide. É para quem quer pagar o preço. Verdade. Não é fácil, cara. Não é fácil. Por isso que hoje eu defendo. Parabéns, irmão. Parabéns. Eu tenho isso comigo, sabe, Rony? Porque não foi fácil, cara. A minha trajetória, a minha história, eu costumo falar com os meninos que se fizer um livro, as pessoas vão saber tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Cara, eu devo ter sido dispensado aí de uns 7 a 8 clubes. Entendeu? Tipo assim, eu chegava num clube, eu fazia, performava, mas faltava algo. Né? E a gente sabe que antes a gente não tinha a preparação que se tem hoje. Sim. Eu tinha um talento, eu conseguia jogar e eu era muito esforçado por natureza. Por natureza. Eu era um cara que eu me dedicava. Eu tenho várias histórias. Se eu for parar para te contar aqui de pós-lesão no Botafogo, cara, eu treinava meia-noite, sozinho. Eu pegava a bola, minha chuteira e ia treinar sozinho, depois de cirurgia para tentar voltar a jogar. Aí todo mundo só consegue ver você na foto da final, jogando, performando, feliz. E eu costumo falar o seguinte, Rony, futebol é a única profissão que quem está aqui se compara com quem está lá em cima. O menino daqui, ele se compara muito com o Neymar. Ele quer se comparar onde o Neymar já chegou. O Neymar atingiu um nível que são pouquíssimos que vão atingir. E ele se compara porque está dentro da mesma profissão. Ele ainda não caiu na realidade dele e falar assim, cara, eu preciso transitar na minha vida, eu preciso fazer com que eu consiga performar o máximo possível para me tornar um jogador até onde meu nível vai chegar. Eu não fui um jogador de seleção brasileira, mas eu fui um jogador onde meu futebol deu para jogar. Porém, eu acho que as minhas lesões, e o atleta não conta muito com isso às vezes, com as lesões, ele acha que vai dar tudo certo, que não tem curva, que o caminho é reto. Pelo contrário, a gente sabe que uma lesão ela te tira por 5, 6, 8, às vezes um ano. E dependendo da lesão, né? Você pode passar um bom tempo longe, né? Isso acaba atrapalhando todo o processo, até tu voltar, se recuperar, voltar a performar, voltar a competir. Ali passou 1, 2 anos, cara, e às vezes tu não consegue voltar de onde tu estava. Às vezes tu tem que regredir. É verdade. Aí daí é onde entra, cadê tua resiliência? Exato. E teu mental, será que vai dar a resposta necessária? É aí onde a gente sabe. Eu vou te falar, Rony, pegando esse teu gancho, às vezes, muitas vezes, eu tenho vários atletas que eles acham que eles vão começar a carreira naquele clube e vão jogar no profissional e vão levantar o troféu no final das suas carreiras. Pelo contrário, eu falo sempre para eles, nem sempre onde você está começando você vai performar. Eu não sei se você concorda com isso. Concordo. Mas eu vou te falar, fiz minha base inteira no esporte. Só que chegou um momento que eu vi que eu não ia performar, eu não ia jogar. Eu sou da geração do Kleber Santana. O Kleber já tinha subido, estava jogando, já estava muito bem. O Kleber já tinha se tornado capitão do time, estava voando e eu estava batendo cabeça. Então o que eu pensei? É hora de sair.
Eu tinha mais 2 anos de contrato. Essa escolha foi sua? Foi minha. Mas isso aí é uma escolha que não é todo jogador que tem Não. a atitude de tomar. Não. Talvez, Túlio, talvez não. Existe, e você sabe disso. Existem atletas que preferem estar no banco, sentar em cima do contrato, tá recebendo aquele determinado salário, Eu tinha mais 2 anos de contrato. do que ter a atitude de chegar lá. Eu quero rescindir, eu quero ir para outro clube, porque lá eu vou jogar e eu vou performar. E você sabe que não é todo jogador que Não. tem a atitude e coragem de fazer isso. Então, É uma atitude de poucos. E esse start, na verdade, esse insight deu para mim. Eu tinha acabado de chegar de um treino, estava descansando no alojamento, e do nada eu falei: eu vou embora, eu vou para outro clube. Eu fui na sala da diretoria e voltei para arrumar minha mala e ir embora. Dali eu fui para o Bahia. Marcelo Chamusca hoje tá na Arábia. Foi quem fez a minha transição para lá. Do Bahia, a minha carreira começou a andar. Por quê? Foi escolha, irmão. Eu tive que fazer uma escolha. Eu não podia ficar no esporte e me dar o luxo de não performar depois de tudo que eu tinha passado. E falta essa coragem para muito jogador, falta esse passo, tá entendendo, Rony? De você dizer assim: ei, eu acredito no meu futebol, eu acredito em mim e eu preciso tomar essa decisão. é porque muitas das vezes, Túlio, o que é que acontece? O atleta, ele tá vestindo a camisa de um grande. E muitas das vezes o atleta ele não quer perder aquele status. Mesmo que seja no banco, mesmo que seja na posição de não relacionado, mas ele quer estar ali. Ele se sente pertença daquilo ali. Ele não entende que muitas das vezes ele tem que dar um passo atrás. Bom, vamos usar um exemplo bem pertinho aqui. O Thiaguinho, cara. Thiaguinho tava no Flamengo, Túlio. Túlio, Sim. Thiaguinho, 3 meses atrás, fez um gol aqui contra o Nova Iguaçu, cara. Um golaço, um baita golaço. O cara tava jogando pelo Flamengo, Túlio. Ele tá onde agora? Ele tá no 13. Jogando. Protagonista. Titular. Ele deu alguns passos atrás. Talvez daqui em diante, lá na frente, ele possa dar alguns passos à frente. Mas ele teve a coragem de vir, Tive a coragem de dar uns passos atrás e jogar. Isso aqui é um exemplo bem próximo. Verdade. Só que não é todo jogador que tem essa Não coragem, é, não é. que tem essa humildade. Não é. Não é todo jogador. Eu tava falando, Rony, com um amigo meu que trabalha. Ele estava trabalhando no Red Bull e a gente estava conversando. Ele falou: Túlio, você precisa ver a dificuldade que eu tenho de emprestar jogador. Eles não querem sair daqui. Eles não querem ir para outro clube. Porque o Red Bull oferece tudo. É uma condição boa de trabalho, é um recovery muito bom, é tudo. E às vezes ele não está performando ali, ele vai ter que abrir mão de tudo que ele tem de bom para, meu irmão, ir lá embaixo, comer grama, para poder voltar para o cenário. Sim, sim. E ele não quer. Por quê? Porque ele tem mais um tempo de contrato, ele muitas vezes não quer abrir mão daquilo ali. E isso, às vezes, na maioria das vezes, a gente já viu, vai fazer com que ele fique pelo caminho por não tomar a iniciativa de fazer a escolha. Não, claro, isso é um dos motivos que tem acontecido bastante de atletas ficarem pelo meio do caminho. Porque não é uma atitude fácil, né? Não é uma atitude fácil, né? Mas o atleta ele precisa ter coragem, né? Mas daí é onde é que entra, Túlio? A gestão do atleta. Uhum. Aí é onde entra o staff, aí é onde entra o empresário do atleta, né? De conversar com ele, de mostrar o caminho correto para ele, né? Aí daí vem o atleta acreditar e confiar. O atleta precisa confiar, né? No seu agente, no seu empresário, para que ele possa trilhar o caminho correto. Exatamente. Né? Porque é o que eu falei, sendo base ou profissional, Túlio, tem que jogar. Tem que jogar. Tem que estar jogando, cara. Tem que estar jogando, tem que esquecer camisa, tem que esquecer Tem, estrutura tem, e jogar. não tem isso mais, né, Rony? Tem que jogar, Tem que cara. jogar. Tem que jogar. Eu não posso querer sentar em contrato, estar ali recebendo e daí ficar 1, 2 anos sem jogar, sem minutar. A pergunta é, e daí? Quando esse contrato acabar? Exato. Aí vai vir outro clube, 2 anos sem jogar, o jogador ele fica desvalorizado. Então, é melhor você dar 2 passos atrás, jogar no clube menor, de pequena expressão, jogar, minutar, performar. Quem sabe, através daquilo ali, através daquele contexto, você possa até ir para algo maior do que você está. Eu concordo. Eu concordo. Muitas vezes, irmão, eu chego para falar com um atleta meu e minhas conversas com eles são muito francas. Eu costumo falar sempre, e quem me conhece sabe, e eu falo para eles tudo. Todas as mentiras que você possa imaginar contar no futebol, esqueça, eu já contei. Então não vai me enganar. Certo? Tudo que você imaginar de tentar,
Eu já tentei. Você Eu já vivenciou, passei né, cara? por todas as situações. Eu já tive machucado, eu já tive no banco, eu já fui titular, eu já fui campeão, eu já perdi título. Meu irmão, tudo. Eu já tive time grande, eu já tive time pequeno. Eu já recebi em dia, eu já não recebi. Entendeu? Já fiquei 6 meses sem receber. Uma pergunta bem polêmica aqui, Túlio, né? Porque eu recebo muito essas perguntas. Ah, eu não sou jogador porque eu não tive empresário, porque eu não tenho empresário. Túlio, primeiro, qual a importância do empresário na vida de um jogador? E, fato ou mito? O jogador só consegue chegar com o empresário? Eu vou responder da segunda para a primeira. Mito. Eu acho que o jogador bom não tem. E, ó, eu vou te falar uma coisa que eu acredito muito. Não tem justiça para jogador bom. Na minha opinião, não tem justiça para quem é, para aquele que é bom, para aquele que é determinado, para aquele que quer. Ele pode até ir num lugar, ele pode até estar num clube sem jogar, por opção do treinador, ou por alguma coisa, algum outro motivo que tem um jogador na frente dele que tá jogando, ou tá no clube há mais tempo, mas se ele é talentoso, meu irmão, numa hora ele vai sair dali, ele vai brilhar em outro canto. Isso aí eu tenho certeza. E a função do empresário, Rony, na carreira do jogador, ela é fundamental. Eu sou fundamental na carreira dos meus atletas. Eu tenho um atleta que está hoje com 30, 35 anos, o cara me liga. Túlio, o que é que eu faço nessa situação? Calma. Ó, faça assim, 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 assim. Isso passa por tudo, pô. Passa até de você colocar um clube na justiça. Passa por todos os cenários. Você precisa tomar decisões baseadas em decisões que já foram tomadas por outras pessoas e como foram reagidas. Então isso é fundamental. Eu, como pai de atleta, vamos dizer que eu sou um pai de atleta. Tenho um atleta, né? Eu tenho um atleta que joga futebol e daí tem alguns empresários sondando o meu filho. Qual o fator determinante para que eu possa escolher determinado empresário? Como é que eu posso identificar se aquele empresário, se aquele agente é o cara certo para gerir a carreira do meu filho? Eu vou te falar uma coisa agora que acontece com poucos. São poucos empresários que fazem essa gestão corpo a corpo. Poucos. E eu me incluo neles. Eu sou um dos caras que faço essa gestão próxima. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um atleta agora que recentemente foi assediado por uma empresa. Ele estava performando, a coisa estava acontecendo, ele estava ali subindo, jogando numa competição de visibilidade, não é, do Brasil. Porém, ele passou a não jogar mais. O assédio parou de acontecer. Entendeu? Por quê? Porque os caras só estão interessados na performance. E aqueles que são de verdade, que são os empresários que fazem o corpo a corpo, que estão próximos, que se preocupam com a performance dele. Por que caiu? O que que aconteceu? Ei, o que que aconteceu? Tá treinando mal, tá sentindo alguma coisa? Tá precisando de algo? Por que no jogo passado você não foi tão intenso como você vem sendo? Tá entendendo? Esse corpo a corpo são poucos empresários. E eu vou te falar, Rony, são poucos os caras que jogaram e fazem a gestão da carreira dos atletas. Hoje tem muita gente, e aqui eu não estou dizendo que tem que jogar para ser empresário, não. Tá entendendo? Sim. Mas o ter jogado me facilita. Por quê? Porque eu vivi o vestiário. Eu tive lá dentro. Eu sei tudo que aconteceu. Recentemente eu estava falando com um atleta, ele disse, poxa, eu briguei. Eu já briguei com um companheiro de clube. É terrível. É péssimo. O ambiente, quando você volta, principalmente em viagem, quando você volta para casa, é horrível. Então, meu irmão, evite. Eu falava sempre, evite, não faça. Chame para uma conversa, mas não discuta em campo, não discuta em vestiário, tem equilíbrio. Então, esse é o meu papel, velho. É fazer a gestão do atleta desde o início. Agora, claro, para isso, ele precisa querer meu filho. Sim. Boa. Túlio? A pergunta é, eu acho que muitos pais precisam saber, eu acredito também que, eu acho, Túlio, que aqui na Paraíba a gente precisa ir mais além, a gente precisa promover eventos, bate-papo como esse, para que a gente possa doutrinar os pais, atletas, pessoas responsáveis que estão nesse caminho com os atletas de se tornar um jogador de futebol. Quando é que eu, como pai, devo procurar ou ter ali na carreira do meu filho um empresário? Quando? Porque tem pai que se precipita, tem pai que fica eufórico. Não, eu quero um empresário, eu quero porque quero. Túlio, quando? A pergunta é, quando é que um atleta precisa de um empresário? Quando? Então, isso é uma pergunta muito
feita, né? Eu costumo falar o seguinte, muitas vezes o empresário em si, ele só está ali disposto a captar, a buscar um atleta, certo? Se você tem um pai que está desesperado para que seu filho, primeiro eu tenho que querer o jogador. Não é o pai querer que eu seja o empresário dele. Eu tenho que ver a capacidade nele, eu tenho que ver o talento nele, eu tenho que ver se ele é um atleta que entra na minha carteira. O atleta precisa ser atrativo. Precisa ser atrativo. O atleta precisa estar performando no seu contexto. Com certeza. Precisa ser o diferente. Ele precisa entrar na minha carteira. E o pai precisa entender isso. Precisa entender isso. Eu recebo vários e vários vídeos de pais que me passam um jogador, e é claro, eu vou ser ético, eu vou ser educado, eu não vou dizer não quero, não, pelo contrário, no momento eu tô com essa posição cheia. É bom jogador, mas no momento ele não é igual um clube, ele não preenche aquilo que já tem na carteira preenche. E às vezes, Túlio, os pais precisam entender que o ser bom, o bom do filho dele não é o suficiente para ele atuar em determinado clube. Ah, meu filho é bom jogador, sim, mas até que ponto? Aonde ele é bom? Qual contexto ele é bom? Os pais precisam começar a entender isso. O jogador ele precisa começar a entender isso. Ah, eu dou o meu melhor. Sim, mas o teu melhor, ele é suficiente para jogar aqui? Ah, o teu futebol, a tua performance é o suficiente para jogar aqui? Porque o que acontece muito é o que eu digo aos meus atletas todos os dias. Gente, a concorrência, ela não é aqui dentro do nosso treino. Não. Tu treina aqui, ok? Todos vocês treinam aqui comigo, mas a concorrência de vocês não é entre vocês. A concorrência de vocês é com um garoto que está lá no Palmeiras, deitado numa beliche agora. Exato. A concorrência de vocês serão comparados com atletas que já estão lá. Então, vocês precisam trabalhar o ponto, performar o ponto de o bom de vocês, da performance de vocês ser suficiente para tirar o atleta que está lá. E, Rony, eu vou te falar, e às vezes o atleta, ele demora a acordar, mas ele acorda. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um atleta que no início ele não estava performando, e ele tem todos os pré-requisitos de um jogador de futebol. Ele é forte, ele é alto, ele é rápido, ele tem tudo que um atleta precisa. Boa tomar decisão, tudo. Só que ele estava meio que dormindo, ele estava vendo o tempo passar. Só que agora deu um start nele. Ele começou futebol chegou. Entendeu? Despertou interesse de um clube grande. Entendeu? Já foi negociado, já está lá, vai apresentar essa semana. Então, é sobre isso. Cara, você tem todos os pré-requisitos. Se você acordar, você vai fazer a coisa acontecer na sua carreira. Mas para isso, você precisa ligar o teu alerta sempre. Em cima disso, eu queria fazer uma pergunta. E isso é uma coisa que eu venho pensando muito, Rony. 17 anos, hoje, é uma idade crucial para o divisor de águas na carreira do atleta? Cara, eu acredito que não, cara. Acredito que tem atletas, Túlio, que conseguem, como o Endrick, como o Estevão, como o Lázaro, como o Vinícius, como o Neymar, que é a minoria, conseguem performar com 17 ao ponto de jogar no profissional como protagonista. Só que vai ter atletas, Túlio, que só vai acontecer com 20 anos. Às vezes vai ter atletas, Túlio, que só vai acontecer com 24. Vai fazer a base, vai vivenciar todos os processos ali em clube grande, 15, 17, 20, mas vai chegar ali no momento de fazer a transição profissional, ele não vai estar pronto. O que eu tenho visto é o seguinte, muito atleta, e aí eu vou te falar o que eu acompanho no dia a dia, o que eu tenho convivido. Ele fica esperando acontecer para o último ano. Vou te dar um exemplo. O 04, agora nesse momento, ele já praticamente não serve. Pro 20 não. Pro 20 não. Por quê? Porque ele já tem que estar com perspectiva de profissional. O que se dá para salvar desse 04? Ele jogar uma competição de segunda divisão ainda para entrar no profissional, para se credenciar para o estadual do ano que vem. Concorda? Concordo plenamente. Né? O atleta 2004, ele só tem 6 meses de 20, né? Ele já é visto por diretor, por empresário, por scout, por treinador, como um jogador profissional. A partir de 1 de janeiro, ele é um atleta profissional. Né? Ele é um atleta profissional. Rony, se você pegar esses aí, vou te pegar o 04. Ele vai para uma Copa São Paulo ainda. Ele tem mais um. Sim. De todos os 04 que vão jogar a Copa São Paulo, você vai contar no dedo quem vai ser escolhido para subir, transitar no profissional. Porque é o último ano. É o último ano. Entendeu? Então,
não deixem, eu falo isso sempre, eu falo sempre da minha margem que eu tinha, né? 15 anos, 17 eu já figurava no 20, já jogava no, no, no aspirante na época. Então, não deixem para o último ano. Faça com que a sua gordura seja muito inicial. Eu queria encerrar, a gente fez um bate-papo aqui fantástico. Você é um cara que eu admiro, cada vez que eu converso eu aprendo mais. E você sabe que o quanto eu gosto de você, a gente tem muito em comum, a gente tem algo muito parecido, pensa muito parecido em relação ao futebol, né? Eu queria te agradecer imensamente, vou deixar aqui um tempo reservado para você convidar todos os atletas para conhecer o seu projeto, para falar tudo aquilo que você. Eu já vou divulgar ele, já divulgo e já Sim, vou divulgar sim. mais ainda, porque eu tenho certeza que quando ele sai de lá, ele entra muito mais capacitado em qualquer avaliação de qualquer clube que ele possa ir. Então, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando no teu projeto, que você sabe que pode contar com a minha ajuda sempre, que eu sou um cara que estou aqui com o telefone aberto para você, tá bom? Então, fica à vontade para agradecer a todos. Só tenho a agradecer pela oportunidade, foi muito bom, né? Aprendi bastante nesse bate-papo contigo, Túlio, né? Sempre é bom, né, conversar com pessoas que vivenciaram, que estão dentro do futebol de uma forma profunda e constante. Foi uma noite maravilhosa. Eu saio daqui melhor do que eu cheguei. E é isso, cara. Esse ano no nosso trabalho conseguimos ser muito assertivos, né? A maioria dos jogadores que enviamos para avaliação, a grande maioria foi aprovado, né? Maravilha. E isso, Parabéns. e isso é motivo de alegria, motivo de felicidade e motivação para continuarmos Verdade. trabalhando com a nossa metodologia no pré-temporada. E desde já eu quero convidar todos os atletas de João Pessoa e região a conhecer o pré-temporada, a conhecer o Rony Costa Performance, né? Essa rede de scout, essa rede de captação e preparação, onde trabalhamos ali os 4 pilares, porque entendemos o atleta como um todo, como ser humano, como atleta, entendemos que o atleta precisa estar nos 4 pilares bem preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente e mentalmente. E é isso, e convido você, né, depois a visitar também o nosso trabalho, a conhecer os nossos atletas, e é isso, né? Pré-temporada, Rony Costa Performance, estamos sempre à disposição, com as portas abertas, e se Deus abençoar, iremos fazer mais e mais negócios aí na frente, né, meu amigo? Se Deus quiser. Esse foi o bate-papo do Túlio Souza com essa fera, Rony Costa. Agradecer aqui ao microfone interativo. E tamo junto. Espero que a gente possa trazer mais convidados e o nível sempre vai ser esse. Um abraço.